Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal Sem Censura. A gente vai dar continuidade à gravação das videoaulas e com o objetivo, claro, de auxiliar os nossos alunos na realização das avaliações, né? E o tema da aula de hoje é o absolutismo. O absolutismo é um sistema político e também administrativo que prevaleceu em diversos países da Europa entre os séculos XVI e século XVIII. E a principal característica dessa forma política, dessa forma administrativa, consiste na centralização do poder nas mãos do rei. O rei exerce um controle total e absoluto sobre todas as esferas da sociedade. Ele age na política, ele age na economia, ele age no setor militar, ele age em todos os setores da opinião pública. E qual era a função daquele rei absolutista? Ele tinha a obrigação de determinar ações econômicas, de criar impostos, de criar leis e influenciar, sobretudo, em questões religiosas. Essas são algumas funções importantes do absolutismo, né? E que era função também do rei. O rei era obrigado a adotar determinadas atitudes nesse sentido. Para justificar o poder que o rei exercia, alguns teóricos surgiram, né? Os chamados teóricos do absolutismo. Esses teóricos do absolutismo, deve-se ressaltar, eles simplesmente buscavam argumentos que pudessem justificar a concentração de poder nas mãos do rei. Vamos lá. Primeiro, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele gostava de dizer a seguinte frase, célebre frase: o homem é o lobo do homem. O que significa essa frase? Significa que a natureza do homem é má, é perversa. O homem, o ser humano, tem a capacidade de destruir os seus semelhantes. Diante disso, o que Thomas Hobbes dizia? Que era fundamental, de uma certa forma, ter um rei absolutista com plenos poderes, para que dessa maneira esse rei tivesse condições de manter a ordem, de manter a paz, de evitar, sobretudo, que os homens viessem a se matar. Então esse é o primeiro, Thomas Hobbes. Tivemos o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel ele gostava de afirmar que os fins justificavam os meios. Então o rei ele tinha, digamos assim, o direito de ser mau, o direito de ser perverso, o direito de ser cruel, para atingir um determinado fim. E esse fim seria a prosperidade do seu Estado, a prosperidade do governo. Outro ponto importante, outro teórico muito importante, era o bispo Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele dizia que o rei tinha aquele poder porque na verdade era a vontade de Deus. Então os seres humanos deveriam aceitar e não questionar. Porque se questionasse o poder absoluto nas mãos do rei, estaria objetivamente questionando a vontade de Deus. E isso obviamente não poderia acontecer. Então esses foram os teóricos que fundamentaram ideias para tentar justificar o poder concentrado nas mãos do rei. E um detalhe importante que nós temos que diferenciar, eu até abordei isso com muita ênfase na sala de aula, é a diferença entre centralização política e descentralização. A descentralização é o que ocorria na Idade Média, no feudalismo, onde vários senhores feudais, de uma certa forma, exerciam poder. Agora, no absolutismo ocorre a centralização política. O que é a centralização política? Centralização política é o rei tendo plenos poderes para governar. O rei concentrando poderes em suas mãos. E isso foi importante porque dessa forma ele conseguiu atuar, agir em determinadas áreas da sociedade. No que se refere à área econômica, de uma forma mais precisa, nós tivemos o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas cujo objetivo era claro, era fazer com que dessa forma o Estado, o governo, alcançasse um desenvolvimento significativo. E dentro do mercantilismo nós tivemos algumas práticas importantes. Primeiro, o metalismo. O metalismo era uma prática econômica em que o objetivo principal era acumular metais preciosos. Era fazer com que o Estado, fazer com que o governo tivesse muitos metais preciosos. Para isso, para acumular metais preciosos, para engrandecer, para fazer com que o reino se desenvolvesse, foi criado o protecionismo alfandegário. Aumentar os impostos das mercadorias que entravam dentro do país
para evitar que os comerciantes comprassem muitos produtos do exterior. Então, a partir do momento que a mercadoria chegasse no reino, teria que pagar o imposto. Esse imposto, sendo muito alto, iria evitar que tais mercadorias entrassem. Em contrapartida, de uma certa forma, iria favorecer o mercado interno. Balança comercial favorável. Qual era o objetivo claro disso? Era fazer com que os países vendessem mais e comprassem menos. Ou seja, vender mais e comprar menos com o objetivo de acumular metais preciosos. Evitar comprar e evitar gastar e manter sempre o saldo positivo. A grande finalidade do mercantilismo, dos reis absolutistas, era simplesmente proporcionar um desenvolvimento econômico. É fazer com que o seu Estado, fazer com que a sua nação alcançasse um desenvolvimento. Por isso que tais medidas foram, obviamente, adotadas. Agora um ponto importante que também será cobrado nas avaliações, essa é a matéria principalmente dos 7º anos, é com relação às viagens marítimas. Por que as viagens marítimas foram importantes? Porque a partir daquele momento, nós estamos falando no início do século XVI, final do século XV, início do século XVI, a partir daquele momento os europeus passaram a desmistificar determinados conceitos. Por que isso é importante? Porque, de uma certa forma, lá na Idade Média, eles não faziam ideia de que um outro continente existia. Eles não faziam ideia de que a América existia. Existia um medo muito grande de realizar viagens marítimas. Existia um medo muito grande de pegar suas caravelas e sair navegando. Existia uma mitologia por trás disso tudo. Existia o interesse também de buscar as especiarias na Índia. As especiarias, cravo, canela, pimenta, sal, eram produtos importantes na Europa. Comprava-se barato e revendia no preço muito mais elevado no continente europeu. Pois bem, precisavam encontrar uma rota alternativa. E essa rota seria contornar o sul da África e chegar até a Índia, em busca de tais especiarias. Por isso, Portugal e Espanha iniciaram as chamadas grandes navegações. A rota se desviou, Cristóvão Colombo supostamente teria chegado no continente americano sem saber. Tanto é que dizem que ele morreu sem saber que... Registra-se na história que ele morreu sem saber que havia chegado a um novo continente. Foi Américo Vespúcio que, através de seus estudos, chegou à conclusão de que não, aqui era um novo continente e recebeu o nome de América. Por isso um tratado foi criado, o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas dividia o continente americano em, de um lado, portugueses, do outro lado, espanhóis. E essa divisão ficou clara, ficou evidente, porque existiu o interesse dos dois países em promover a colonização, principalmente no que se refere à colonização portuguesa. O primeiro produto explorado foi o pau-brasil, e foi explorado através do escambo, que era a troca de mercadorias, troca de determinados objetos pelo pau-brasil. Os índios recebiam objetos como espelhos, roupas, armas, e em troca retiravam a madeira da floresta, colocavam na embarcação, nas caravelas que eram enviadas para o continente europeu. Galera, essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui sempre à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Vamos estudar, galera!